Continuidade aqui, gente, só nessa parte aqui de eugenia e racismo, né? A teoria do evolucionismo social criou as bases ideológicas para o conceito de eugenia, criado pelo cientista inglês Francis Galton, 1822-1911. Segundo Galton, por meio de critérios pré-estabelecidos, seria possível fazer uma seleção artificial para o aprimoramento da população humana. Ou seja, você de certa forma queria. Como é que eu posso te dizer? Você queria criar uma raça que eles dizem aí, uma raça pura, né? Uma raça sem essa mistura. Mistura com quem? Com os negros, né, principalmente. Então, perceba que é uma teoria totalmente maluca e monstruosa, né? Você quer excluir a raça negra aí e não fazer a mistura, porque para eles, para essa ideologia ridícula, né, essa mistura era prejudicial à sociedade, uma coisa maluca, né, totalmente preconceituosa, racista, né, e que dá até vontade de vomitar, né? Desculpa aí, mas é a realidade. Então, essa teoria é simplesmente uma teoria de diminuir uma etnia, né? Por isso que a gente chama de eugenia, certo? Certo? Vamos lá. Esses critérios seriam determinados por meio de bases genéticas que indicariam quais grupos tinham maior propensão de melhorar a espécie humana. Ou seja, para essa galera maluca e preconceituosa, né? Aprimorar a raça humana era tirar a mistura com o negro. Isso é algo assim com negro, com índio também, né? Então isso é algo assim que aqui no Brasil foi aplicado, né? É algo assim temeroso, né? Por isso que no Brasil, lá no período do Segundo Império, né? Principalmente ali no finalzinho do Segundo Império, Dom Pedro II, você tem a entrada dos imigrantes no Brasil, né? Justamente nesse período dessas ideologias aí preconceituosas, racistas, né? Então você tem a entrada dos imigrantes, porque era uma tentativa do Brasil de embranquecer o país, né? De melhorar a espécie humana, como fala aqui na teoria da eugenia. Então é algo assim que realmente não tem nem nome para essa maluquice, essa loucura aí. Por isso que a gente ainda vive até hoje uma galera aí, perdão da palavra, idiota, que se acha superior porque tem uma cor de pele e é ridículo isso, né? Então vamos lá. Concluíram os estudos de Galton, publicado no livro O Gênio Hereditário, 1869, concluíram que a inteligência era uma condição inata e hereditária, e que determinadas famílias produziam herdeiros mais inteligentes do que outras. É uma coisa assim maluca, né? Você achar que a inteligência é uma coisa que já vem com você. Eu parto da ideia, e que é uma ideia também de John Locke, que ele fala da tábula rasa, né? Que você vem como uma folha em branco e você vai adquirindo conhecimento e inteligência ao longo da sua vida, né? Então, para mim, todo mundo tem capacidade de ser inteligente, basta ter empenho. É o que eu sempre falo para os meus alunos e falo para vocês, né? O que faz vocês não aprender assunto muitas vezes é a preguiça, né? É a preguiça. Eu sei que tem alguns assuntos que realmente é complicado, mas com determinação, com prestando atenção, correndo atrás, vocês conseguem, porque todos nós, gente, todos temos capacidade de aprendizado. Todos, né? Biologicamente, todos nós temos capacidade de aprendizado. Basta o estímulo e basta o querer também. Então depende só de vocês, né? Então essas ideias aqui que a inteligência é hereditária, que isso e aquilo, eu não acredito muito nisso não. Eu acredito em trabalho, empenho e esforço, certo? Eu mesmo sou professor, mas nunca fui um poço de grande inteligência, né? Tudo que eu tenho hoje com relação a conhecimento, né, e tudo mais, eu busquei, eu corri atrás, né? Eu não vacilei em momento nenhum, porque eu sabia que a única forma de eu ser alguém na vida era estudando. Então, isso serve para algum de vocês, né? Eu sei que tem alguns aqui que tem um pouquinho de preguiça, né? Acha que tudo vai, o importante é passar de ano. O importante não é só passar de ano, não, viu? O importante é aprender. Aprender é o mais importante, inclusive isso, né? É uma coisa que eu vou sempre falar para vocês. Eu não vou acelerar assunto aqui, né? Porque assim, o mais importante para mim aqui é vocês aprenderem, né? Se para mim, se vocês aprenderem, para mim tá ótimo, né? Fico muito quando o assunto é meio complicado, por exemplo, como matemática,
no último assunto de divisão de polinômios por polinômios, que é um pouquinho, realmente, um pouquinho chato aquele assunto mesmo, né? Minha ideia ali é vocês aprenderem, certo? Minha ideia maior é essa. Minha função aqui, né? Acordar, fazer vídeo para vocês, é vocês aprenderem, certo? Não é aqui acelerar nada, não é passar por cima de nada. A minha ideia aqui é vocês aprenderem. Esse para mim é o suficiente. Vocês têm capacidade disso, certo? É só querer, é só correr atrás, beleza? Vamos lá, né? Muitos europeus passaram a considerar-se superiores, olha aí, e outros povos a acreditar que, por essa razão, tinham o direito natural de dominá-los, ou seja, é a questão lá do imperialismo na África e na Ásia, né? Eu sou superior, eu vou dominar você para te ajudar. Olha que ideia, né? Louca, maluca e desperto, né? Ou seja, eu vou dominar lá, vou te dominar, vou governar o teu país por você, porque você não tem capacidade. Eu tenho capacidade porque eu sou superior. Olha que onda, né? Olha que maluquice para você poder ter poder. O que é que a galera faz, né? Certo? Cadê? Tinha o direito natural de dominá-los. Assim teve origem a ideologia de que a raça branca europeia seria a mais favorecida na luta pela sobrevivência, portanto mais forte e capaz que outros povos considerados cultural e fisicamente inferiores. É algo aí terrível você imaginar isso, e os europeus pregavam isso justamente para poder dominar e ter poder sobre os outros países, né? Então, a gente precisa, ainda existe um pouco desse pensamento em algumas pessoas, de que existe uma superioridade por conta da cor da pele, mas não tem nada a ver isso aqui, né? Somos todos perante a biologia, somos todos iguais, perante Deus somos todos iguais, né? E o que vale aí é o que cada um faz da sua vida, respeitando sempre o outro, ok? Aqui na página 184 tem assim, determinismo. Outra ideologia revisada no século XIX foi o determinismo, originado na Grécia Antiga. Segundo essa concepção, tudo o que acontece no universo é consequência natural de um acontecimento do passado e, portanto, inevitável. Assim, a natureza, a história e a sociedade, tudo o que existe, obedeceriam a determinadas leis naturais e teriam causas pré-estabelecidas e necessárias. Ele fala que tudo que esse determinismo fala que tudo que vivemos hoje, o que estamos vivendo, é algo que foi determinado no passado. Daí o termo da ideologia chamado de determinismo. Tudo que você passa hoje foi determinado no passado, né? Foi algo que você fez para chegar a esse ponto. Não, de certa forma, tem uma certa lógica, né? A geografia foi utilizada como justificativa para a dominação dos povos colonizados. Assim, por exemplo, os povos das regiões quentes, regiões tropicais, eram considerados submissos, e se os europeus os escravizaram, isso se devia à valentia típica do hemisfério norte, região temperada. Segundo essa explicação, o homem era determinado pelo meio, daí a dominação. O determinismo que identificava essas ideias aplicáveis aos vários ramos. Só que essa ideia, né, não é a ideia de consequência, é uma ideia de que é uma ideia meio que para domínio também. Ou seja, como nós vivemos em uma região mais subtropical, mais quente, né, nós temos menos capacidade de governar, porque isso foi determinado geograficamente. Ou seja, o determinismo também é uma ideologia do século XIX para domínio dos europeus sobre outros povos. Percebe como isso foi construído ao longo do século XIX? Vamos lá, a civilização como solução. A aplicação dessas teorias ao mundo social encobriria o preconceito das teorias racistas, fomentava o nacionalismo e fortalecia o imperialismo. Era uma forma de você dizer, olha, eu não sou racista, eu só estou dizendo o que a ciência me diz, o que a biologia me diz. Por isso que a gente vai chamar de pseudociência, uma ciência falsa, né? Era uma forma de você encobrir o racismo, o preconceito, né? A ideia de superioridade racial foi um dos elementos centrais do colonialismo na Ásia e na África, de acordo com essas teorias racistas do século XIX. Os europeus e norte-americanos seriam as raças superiores às demais. Ou seja, ideologias que surgiram para a dominação, principalmente no século XIX, de regiões como África, Ásia e América Central, no caso dos Estados Unidos, né? A justificativa era civilizar os povos dos continentes asiático e africano. Como esse objetivo, utilizaram vários métodos para comprovar sua superioridade, incluindo o massacre de comunidades inteiras e a destruição de culturas milenares, né? Ou seja, para você justificar
Ou seja, você justifica o quê? Olha, eu vou matar essa galera aqui porque elas não ajudam na superioridade da raça, elas não ajudam na evolução da raça, né? É algo monstruoso, terrível, né? O crescimento do Império Britânico, a expansão dos Estados Unidos no Pacífico e a extensão do poderio francês e alemão foram atribuídos às qualidades raciais desses povos, né? Com o passar do tempo, os colonizadores estabelecidos nesses continentes passaram a acumular mais direitos e riquezas, o que levou à desorganização do território, né? E deixou as populações inteiras à margem da sociedade. Então tá aí, foram teorias criadas para domínio, né? Para dominação e exploração, beleza?